à professor Miguel Paiás Maduro, Miguel, pegando no que o Milton disse sobre a alquimia, tendo em conta aquilo que não é muito ainda, mas que já se sabe dos planos da Comissão Europeia, nomeadamente aquilo que saiu há 2 semanas sobre a possibilidade desse projeto de alavancagem de até 2 mil milhões de euros, mas sendo que a Comissão só vai buscar aos mercados cerca de 300 mil milhões. Portanto, milhões, acho. Até 2 trilhões alavancados em 300 mil milhões. E, portanto, para mobilizar esses 2 bilhões, só ia buscar 300 mil milhões aos mercados. Parece-lhe que estamos no caminho da alquimia ou a solução será mais concreta? Há receios de que realmente este pode ser como eu já disse, um plano Juncker on steroids, como se diz em inglês. Portanto, infelizmente, poder não passar disso, o que seria lamentável, não apenas como aquilo que penso que foi o Milton que falou antes, que mencionou do risco de, no fundo, se tratar de investimentos que em qualquer caso ocorreriam, e que neste caso podem até não ocorrer, porque não existirá condições no mercado para investimento privado, mesmo com essa alavancagem europeia, quer porque, tal como se viu com o programa Juncker, naturalmente quem beneficia mais disso são os Estados onde há mais capacidade de investimento privado ou de investimento dos próprios Estados, e portanto isso acabará por agravar divergências económicas e esse para mim é o ponto inicial, talvez, que acho que é muito importante começar, que é explicar porque é que é necessário um fundo de recuperação europeu, para depois compreendermos qual deve ser a natureza desse fundo de recuperação europeia, e depois finalmente discutimos o que é que pode fazer politicamente mais ou menos viável, quais são os mecanismos que podemos escolher para ele poder ser mais ou menos politicamente viável, sendo que já não temos, ao contrário do que estava previsto quando marcámos esta sessão, ainda não temos a proposta da Comissão Europeia, mas o Tribunal Constitucional Alemão veio em nosso socorro e introduziu um elemento novo, que foi o acórdão, e portanto, nesse sentido, ajudou a tornar a sessão mais interessante, embora acho que não ajudou nada à vida futura da União Europeia. Mas primeiro, talvez começar, se for possível, por explicar porque é que eu acho que esta questão é muito importante e porque é que ela nem sempre tem sido colocada nos termos certos. Este vírus, toda a gente diz, é muito diferente da crise financeira porque é simétrico no sentido em que afeta todos os Estados-membros e não é produto de condições próprias dos Estados-membros. Mas o facto de afetar todos os Estados-membros e não de ter origem nas políticas internas, nem em nenhuma circunstância interna aos Estados-membros, não significa que o seu impacto seja simétrico. Pelo contrário, o seu impacto é assimétrico entre gerações, do ponto de vista de saúde, mas é assimétrico social e economicamente também, dependendo da circunstância que as pessoas têm empregos mais estáveis, menos estáveis, o setor de atividade económica em causa, e é muito assimétrico, tem um potencial assimétrico muito grande no seu impacto nos Estados-membros, porque a capacidade de resposta de cada um dos Estados-membros aos desafios económicos e sociais que o Covid-19 traz é muito diferente consoante a situação estrutural, orçamental, de competitividade económica e financeira, desde logo de endividamento dos diferentes Estados-membros. Isso significa que, se não houver uma resposta europeia coerente e forte, essa diferente ponto de partida dos Estados-membros vai ter duas consequências. A primeira é aquela que se fala mais, é o aumento das assimetrias e da divergência económica na União Europeia. Mas a segunda, e que eu citei logo no início da crise, como do meu ponto de vista, até mais aquela que Estados como o nosso deviam estar a suscitar do que a questão da solidariedade, porque acho que pode ser mais eficaz, é um problema de destruição da concorrência. Ou seja, aqui, paradoxalmente, a suspensão das regras do Pacto de Estabilidade, semestre exponencial, regras de controle da ação dos
às empresas, estamos a ver isso, capacidade de intervenção da economia, tem uma capacidade de dar apoios às empresas que os Estados que têm muito mais constrangimentos financeiros não têm. Portanto, o problema na União Europeia não é apenas um mero problema de solidariedade para limitar os riscos de maior divergência económica. O problema é um problema de integridade no funcionamento do próprio mercado interno. Porque a suspensão das regras ou a flexibilização das regras que é necessária para a resposta que os Estados têm de dar a esta crise vai, se não houver uma resposta europeia comum, tornar essa resposta totalmente dependente do Estado, trazer um problema enorme de destruição no funcionamento do mercado interno. E é por isso que o Fundo de Recuperação é importante. Mas é muito importante também pensar nestes dois aspectos, porque eles são fundamentais para nós definirmos depois o que é esse Fundo de Recuperação deve ter. Qual deve ser o seu volume económico, e deve ser substancial. Idealmente, até deve ser substancial. Eu acho que idealmente devia ser superior o peso da intervenção europeia ao peso da intervenção individual de cada Estado, para limitar o seu efeito, o efeito destrutivo na concorrência das intervenções individuais dos Estados. E diria mais, eu acho que idealmente isso não vai acontecer, mas idealmente os apoios a dar às empresas, e portanto utilizando as exceções em matéria de auxílio de Estado, deveriam ser todos ou praticamente todos concentrados na União Europeia e distribuídos através da União Europeia. Eu sei que o que estou a dizer é muito radical, isto é o que eu acho ideal. Se o sistema... Exatamente. Esse Fundo de Recuperação Económica devia ter essa função. Portanto, uma coisa era os apoios em matéria social e os apoios em matéria de rendimento, porque esses, dando rendimento às pessoas no mercado interno, acaba por beneficiar todos os Estados, não tem esse efeito distorsivo na concorrência. Outra coisa, os apoios às empresas, esses deviam ser descentralizados a nível europeu. Se não forem, há um impacto distorsivo na concorrência substancial. E eu acho que essa devia ser a lógica. E por isso é que eu disse que é muito importante nós definirmos o que é que justifica a existência de um Fundo de Recuperação Económica para depois definir qual é o modelo desse Fundo de Recuperação Económica. Estas mesmas preocupações, do meu ponto de vista, é necessário que o fundo não possa ser um fundo dependente apenas que facilite o acesso a financiamento por parte dos Estados-membros. Okay? Por isso é que eu também, logo no início da crise, quando discuti os coronavírus, susceitei logo que, do meu ponto de vista, essa era uma falsa questão. Porque a verdadeira questão era, do meu ponto de vista, dispensar, na medida do possível, a ida aos mercados, pelo menos de forma relevante, dos Estados-membros, seja conjuntamente, seja individualmente. E, portanto, eu sugeri logo nessa altura, já há várias semanas, antes disso se falar, e, portanto, esse foi um aspecto em que a situação evoluiu no sentido favorável àquilo que tinha sido, que era a minha tese nessa altura, que se tratasse de dívida emitida pela União Europeia. Pois a questão é... Porque já percebemos que haverá emissão de dívida, que de certa forma é conjunta, porque é a Comissão que vai fazer em nome portanto, será a dívida da União Europeia, mas não há aqui uma mutualização da responsabilidade pelo pagamento. Isto só assim chega? Quer dizer, eu não sei exatamente qual é o modelo. O modelo que eu entendi é semelhante. Enfim, ainda não está esclarecido. É garantido. Os artigos acusados são os mesmos. Sim, mas portanto, essa tem uma vantagem, porque se os Estados, ela é garantida sobretudo através do orçamento europeu. Mas como o orçamento europeu não tem dimensão suficiente para garantir o montante de dívida que é necessário emitir, a ideia que está prevista no SURE é que os Estados deem garantias complementares. Aqui o que se fala é que os Estados não garantirão a própria dívida, nem sequer uma parte dessa dívida, de forma complementar, mas garantirão de alguma forma os juros e o pagamento dos juros. Temos de ver quanto é que é, se é suficiente, se não é.
Isso tem uma vantagem. Estes 300 mil milhões de euros que circularam nesse documento inicial, Não faz acho que sentido? seja suficiente. Não acho que seja suficiente, de forma nenhuma. Acredita que é possível ir além deste valor? 300 milhões 300 mil milhões de euros, estamos a falar aproximadamente de 2%, menos de 2% do PIB europeu, se eu não me engano. Isso é claramente insuficiente para aquela função que eu digo de que este fundo tem de ser suficientemente forte para impedir o efeito distorsivo na concorrência que intervenções muito superiores de alguns Estados-membros vão ter. E, portanto, e aquilo nós alguns Estados intervenções muito acima de 10% do PIB. Não é? Já agora que fala desta questão, e falou há pouco também da decisão do Tribunal Constitucional Alemão, tendo em conta a decisão de ontem, que de certa forma acaba por ser um desafio, uma afronta à própria independência do Banco Central Europeu, acredita mesmo que será possível um fundo de maior dimensão pôr a Comissão a emitir, ou a União Europeia a emitir mais dívida, fazer com que este dinheiro seja canalizado mais através de subsídios do que empréstimos. Esta decisão do Tribunal Constitucional Alemão não acaba até por limitar e pressionar a própria Alemanha e dizer alto lá que aquilo que for decidido, se for além dos mandatos, neste caso não será do BCE, mas provavelmente da Comissão, o Tribunal Constitucional Alemão pode travar? Eu logo ontem fiz um comentário até relativamente longo num blog alemão, que é o blog alemão mais conhecido em matéria, para aqueles que são juristas conhecem seguramente, que é o Verfassung, ao acórdão, muito crítico do acórdão. E até mais crítico relativamente àquilo sobre o qual o acórdão, que não é objeto do acórdão diretamente, ou seja, eu acho que o acórdão é mais preocupante não em relação ao programa de aquisição de dívida do BCE anterior, é mais preocupante relativamente ao novo programa que o BCE adotou, porque o acórdão aí vai ao ponto, não é só dizer que há uma violação do princípio da proporcionalidade, sendo que não decide sobre esse programa, aquilo que diz para ter o programa anterior, ainda que violando o princípio da proporcionalidade, não violava o artigo 123, a proibição de financiamento aos Estados-membros. Financiamento aos Estados, só me vinha a expressão em inglês, financiamento aos Estados, dizer que o anterior não fazia isso, impõe uma série de condições que estão associadas ao anterior e que o BCE já declarou que elimina para este programa, como o facto de poder ser apenas até 1/3 da dívida dos Estados, deixar a distribuição ser de acordo com a participação dos Estados no BCE, tudo isso. E uma outra série de condições. E, portanto, basicamente, as condições que eles dizem que são necessárias para que um programa daquele tipo seja compatível com o tratado, e eles dizem que nesse ponto até acham que o próprio Tribunal de Justiça defende o mesmo que eles estão a dizer, e é aliás o único ponto em que dizem que concordam com o Tribunal de Justiça, basicamente, essas condições metem em dúvida o programa do BCE. Agora, nós sabemos que eles não têm jurisdição sobre o BCE, e seguramente eu acho que será possível encontrar entre o Bundesbank e o BCE uma solução para o programa anterior que satisfaça de uma forma mais formal do que outra aquilo que o Bundesverfassungsgericht, o Tribunal Constitucional Alemão, pede, sem o BCE diretamente aceitar a decisão do Tribunal Constitucional. Sobretudo, isto cria uma grande dúvida e uma grande incerteza na credibilidade do programa de compras que o BCE assumiu relativamente ao futuro. E isso, naturalmente, pode causar alguma fragmentação no mercado das dívidas financeiras e pode causar algum problema ao financiamento de alguns Estados, e aliás já se começou a ver hoje em termos de diferencial de taxas de juros. Esse é o aspecto extraordinariamente negativo, para além do outro aspecto negativo que
tem a ver com abrir um precedente extraordinariamente perigoso, em particular neste momento em que há vários Estados e vários regimes iliberais que estão numa deriva face ao Estado de Direito e que vão seguramente utilizar esta oportunidade e este desafio colocado ao primado do direito da União Europeia e ao Tribunal de Justiça pelo Tribunal Constitucional Alemão para tentar desafiar ainda mais não apenas o direito da União Europeia, mas os princípios do Estado de Direito dentro destes Estados. Portanto, a minha avaliação dessa decisão é muito negativa, mas ela tem um silver lining, ela tem uma possível leitura positiva. Qual é? Ela, no fundo, torna claro que pode pressionar para a necessidade de adotar um fundo de recuperação económico que supra aquilo que o BCE provavelmente pode já não vir a conseguir fazer tão eficazmente. Ou seja, o facto da política do BCE estar basicamente a permitir a todos os Estados-membros um financiamento a muito baixo custo era um pretexto que estava a ser utilizado por alguns Estados para não é necessário uma intervenção europeia assim tão forte, porque todos os Estados estão a conseguir ir ao mercado e a financiar-se praticamente a juros negativos. Ora, o facto de a decisão do Tribunal Constitucional Alemão poder causar algum risco e dúvidas sobre a eficácia futura da intervenção através do BCE pode forçar e colocar pressão no sentido de o programa europeu ser realmente um programa mais ambicioso. Segundo aspecto em que pode ser positivo, a decisão do Tribunal Constitucional Alemão volta a fazer algo que eu acho que limita muito os riscos, limita muito o potencial de mutualização do risco na Europa. Porquê? Esta decisão do Tribunal Constitucional, e aí ela não é nova, mas no fundo concretiza relativamente à política do BCE aquilo que é uma filosofia que o Tribunal Constitucional Alemão tem vindo a defender há muito tempo, mas que nunca tinha tido aplicação concreta, que era a defesa por parte do Tribunal Constitucional Alemão de que o princípio da democracia, à luz da Constituição Alemã, estabelece limites ao risco que a comunidade política alemã pode assumir relativamente, pode partilhar com outros Estados. Porque, no fundo, o Tribunal Constitucional Alemão entende que a Alemanha assumir um risco por decisões de outros Estados é uma violação do princípio da democracia alemã. Esse é o problema, o problema fundamental. Ora, isto, do meu ponto de vista, pode levar a que haja uma compreensão, por exemplo, ao nível dos recursos próprios, no sentido de que os recursos próprios são a forma de evitar essa mutualização do risco indiscriminada que o Tribunal Constitucional Alemão teme. Porque, no fundo, no caso dos recursos próprios, nós podemos dizer os cidadãos europeus, os cidadãos de cada Estado, apenas são responsáveis pela contribuição que lhes calhar no âmbito de determinado imposto europeu. Se lhes calhar é ele. Se forem empresas do digital, não é muitos cidadãos europeus, por exemplo. E, portanto, há uma limitação do risco que é imputável aos diferentes Estados-membros. E pode ser que esta decisão do Tribunal Constitucional Alemão funcione nesse sentido, seja um impulso no sentido da adoção de recursos próprios. Questão diferente é saber se o governo alemão a vai utilizar nesse sentido ou, pelo contrário, se o governo alemão a vai usar no sentido de limitar a ambição deste plano, dizendo, pelo contrário, que o Tribunal Constitucional Alemão, por exemplo, limita o grau de mutualização de dívida que pode ser tido, mas sem assumir as consequências, de um ponto de vista, decorrem dessa decisão em termos de recursos próprios como o melhor mecanismo de mutualizar, de partilhar risco sem mutualização de dívida e sem esse risco para a autonomia de funcionamento das democracias nacionais que o Tribunal Constitucional Alemão tanto teme.